Vem conosco para essa viagem no tempo. Neste salão que nós estamos aqui agora, onde nós chamamos hoje o hall do primeiro térreo, mas era o Salão do Açúcar. Neste salão aconteciam os leilões da Praça do Açúcar. Todo o açúcar de Pernambuco era comercializado através de leilões. Neste hall, os donos dos engenhos, das usinas de açúcar traziam aqui amostras dos seus carregamentos para pequenas degustações. As mercadorias em si estavam retidas nos navios, em ruas aqui próximas ao palácio. Aqui era só mesmo para essas pequenas degustações. Os compradores vinham, asseguravam a qualidade da mercadoria, cheiro, textura, teor, pureza do açúcar. Quando dois ou mais queriam o mesmo carregamento, dava-se início aos intermináveis leilões. Levava quem tinha mais bens no bolso, naturalmente. Os vitrais coloridos fazem referência aos produtos do ciclo do comércio norte e nordeste da época. Cada andar eles vão contando uma história, um capítulo da história do ciclo do comércio. Vocês vão ver a borracha, tem mais do norte, cacau, mais da Bahia. Temos também referências aos produtos e aos serviços. A borracha, o transporte da borracha, o cacau, a preparação do cacau. E 3 vitrais falando sobre a Revolução Industrial. Fiação, eletricidade e via férrea, lá no primeiro e no segundo andar. Eles vão intensificando a história à medida que vão subindo os andares. Esses vitrais, os 20 vitrais do palácio, são originais, são ingleses. O piso, também original da construção, é um ladrilho dos Estados Unidos. E um trabalho 100% manual. Um pacientemente colocado à mão. Traz muita modernidade, muita personalidade ao palácio, este salão principalmente, já que ele era considerado um tanto quanto moderno para a época. O projeto original do pavimento térreo todo seria mármore italiano, que era o tradicional, era o clássico, o aceitável, vamos dizer assim. Só que o navio que trazia esse carregamento de mármore naufragou, nós não recebemos o carregamento do metal. Deus que me perdoe, amados que me perdoem. Foi assim que esses ladrilhos chegaram aqui, trazendo toda a modernidade e personalidade. Na época ele não era tão bem aceito. Algumas pessoas começaram não era todo mundo que podia frequentar esses espaços, então começaram a colocar notas nos jornais escrevendo palácio por dentro para que algumas pessoas pudessem ao menos imaginar. Sabe como é que eles descreviam esse ladrilho nos jornais? Ladrilho de gosto luminoso, ladrilho morrendo. Era demais para as mentes, algumas mentes da época raciocinarem que não era o tradicional, que não era o clássico. Os bailes, as festas, vamos conhecer o salão de baile. Como há mais de 100 anos, ainda hoje, a Associação Comercial de Pernambuco realiza eventos neste salão. Assim como há mais de 100 anos, utiliza os mesmos salões e escritórios, as salinhas lá nos andares superiores. Ela ainda vive, funciona e cuida da sua sede como há mais de 100 anos. Agora, o propósito dos bailes, dos eventos do passado era diferente de hoje em dia. 9 colunas no meio de um salão que é para dançar. Aparentemente, não faz nenhum, não é? Essas 9 colunas são de ferro fundido. O ferro ele exaltava o status da construção. Quando não havia, era considerado um ponto sem luxo, nem pobre, sem requinte. Então a associação colocou 9 colunas no nosso salão de baile. Basicamente as colunas de ferro que vieram do Rio de Janeiro e algumas madeiras. De resto, quase tudo vem de fora. Então, por isso se deu aqui tanta riqueza arquitetônica. Vocês vão ver que em cada salão que vamos passando há uma variedade de referências arquitetônicas e cada coisa vem de um lugar diferente. Então aqui temos, por exemplo, o nosso fogo belíssimo. São chapas de latão, pensadas, não é uma peça única, são chapas que se unem. Só que o encaixe é perfeito, leva um tempo até as pessoas entenderem onde é que começa uma e termina a outra. É uma arquitetura francesa. A associação encomendou, elas já vieram prontinhas, só fizemos a instalação e a pintura nessa cor marfim que engana muita gente. Para quem não tem entendimento, sempre pensa que é gesso. Mas quando o prédio é tombado por fora, tombado por dentro, nós não mudamos nem as cores. Como vocês estão vendo, o fogo das paredes da parte de ferro exatamente.
talvez já tenha ouvido falar, com certeza a madeira vai tocar. Essa é a madeira brasileira. Como são muito altas, o que controla o ferrolho é a própria maçaneta. Principalmente se deu dessa forma porque aqui é a entrada do salão de bailes. Em dias de bailes, principalmente os mais oficiais, os vestidos eram sempre os vestidos armados com muitas camadas de tecido, aquela estrutura pesada por baixo. Se as portas tivessem um tamanho padrão, como as damas iriam transitar entre os ambientes? Ia ser um baile só de homens. Então, o arquiteto optou por embutir de forma que nem a maçaneta ficasse no canto. Os fracos dos homens também eram longos com pontas, que quase iam até o pé, os laços exuberantes, ninguém podia ficar preso, enganchado aqui ou rasgar uma roupa diante da alta sociedade. Imagine, vejam só que cuidado. É a porta assim. A escada nobre é uma escada toda feita em ferro e madeira. A madeira precisamente é carvalho inglês, tanto do corrimão quanto do pisante dos degraus. Mas a escada em si, essa escada mesmo ela é alemã. A Associação Comercial de Pernambuco encomendou a escada sob medida. Sabe que enviou da Alemanha para cá a escada desmontada, ela só foi montada quando chegou aqui no palácio, porque por mais que ela seja toda feita em ferro, ela não tem solda em nenhuma das partes. É toda feita em um sistema de pinos e encaixes, peso, sobrepeso. Do início aqui da peça até o final, atravessando toda a escada onde tem as tarraxas, faz a sustentação. E o nome escada nobre não é à toa. A fábrica produziu pouquíssimos exemplares dessa escada. Não passam de 4. 2 estão no Brasil. A outra, se não me engano, é num palácio lá em Minas Gerais. Na base do primeiro degrau, na parte de ferro, vocês conseguem ler o nome. Descobrimos que a fabricação é alemã, né? O nome está aí do engenheiro responsável pela fabricação, né? Que ele dava o nome a indústria dele era o nome dele. Aí no pé da escada era coberto com um tapete vermelho. Na base dos outros degraus tem a roda da navegação esculpida em cada um. Referência ao comércio marítimo, uma região portuária bem frontal ao nosso palácio. E embaixo da escada, adornos de flores. Ela é realmente uma obra de arte, para ser vista. Adornos de flores. É para ser vista mesmo, admirada de todos os ângulos. Nós temos neste ambiente aqui, onde, como se fosse uma sala de espera mesmo no passado, onde enquanto os barões estavam lá nos salões, nas tratativas, nas reuniões, às vezes quando vinham do interior eram viagens longas, talvez as famílias viessem juntas nas viagens dessas, eles aguardavam esses espaços mais arejados, realmente, como uma sala de espera. Vamos agora conhecer o hall do primeiro andar. Estes aqui são os presidentes da Associação Comercial de Pernambuco. Como a associação ainda funciona aqui dentro, ainda é sua sede, desde o fundador até o presidente atual, no caso o atual ainda está no mandato, o antecessor, perdão, estava procurando uma palavra. Cada um tem a sua pintura oficial. Uma tradição que a associação não deixa morrer por aqui. Esse é o primeiro. Não, o fundador está aqui. José Ramos de Oliveira. Como o quadro dele é o mais antigo, foi o presidente da Associação Comercial de Pernambuco. Foi ele que construiu o prédio. Barão De Casa Forte. A origem é o nome do bairro da Na observação do mandato dele, o primeiro secretário dele era Portão, a rede de hotéis. Era o primeiro secretário dele. Era ali na Rui Barbosa, onde é o restaurante Ilha da Costa, era a casa dele. Naquela casa ali, depois que ele morreu, a viúva dele recebeu Bob Kennedy, na influência que ele tinha naquela época, né, início do século XX. Esse aqui eu descobri depois, quando eu já participava da associação, que a minha avó veio saber que eu participava, que ele é bisavô da minha avó. Que na casa dela, em Carpina, tem uma redoma em São José dentro. Essa redoma tem o último presente ao comendador Zé Maria de Andrade, de Dom Manuel. Aí ficou de geração para geração, terminou ficando com minha avó, um presente que foi dado para ele. passado se encontrando com o presente. Sim, a gente encontrou bastante aqui. Tem várias histórias. A mais recente é aqui da Sala das Nações,
que está batizado aí Cônsul José Pessoa de Queiroz, que é o bisneto dele hoje é vice-presidente. Associação. Que é Ricardo Pessoa de Queiroz. Pronto. Que é da usina Santa Teresa, Santa lá de Água Terezinha. Preta. O símbolo do Palácio do Comércio de Pernambuco, o deus do comércio. Mercúrio para os romanos, Hermes para os gregos, depende da referência que se tem. O nome da escultura é Mercúrio calçando as sandálias aladas. Ele tem as sandálias com asas, o cajado alado e o elmo também, por isso se destaca em dourado na escultura. E muitas das salas tinham esses desenhos pintados, só que o que foi arrecadado, o restauro, não dava para deixar original como era antes. Então foi escolhido uma cor que era uma cor que tinha bastante aqui nas salas e foi pintado. Né? Então a gente vai encontrar esses retratos do tempo aí marcados para mostrar como era o teto dessa sala antes. No início, né? Ele tinha esses desenhos, mas foi escolhido deixar amarelo porque o recurso não deu para deixar do jeito que era originalmente. Este aqui é Philip Needham, inglês, grande investiu muito em Pernambuco, teve 2 mandatos aqui na associação. Foi homenageado até como presidente emérito. Henry Foster, cônsul dos Estados Unidos aqui no Brasil, teve um mandato aqui na associação. O Salão Nobre. Vamos lá? Tudo aqui tem um motivo arquitetônico. Tudo tem uma mensagem, um símbolo a passar uma mensagem, um significado, um porquê. Nada foi colocado à toa no palácio inteiro, é dessa forma. Criação que estava pensando Pasquale Fiorentino quando projetou o salão. No alto, nós temos referências aos deuses, o divino no alto. Aqui consegue ver o rosto boquiaberto. Poseidon, deus dos mares. Também se repete no final dessa parte oval, soprando os ventos de lá, do antigo continente para o novo, do novo para o antigo. Ainda no divino, ainda no alto, lógico que o Mercúrio não ficaria sem uma referência. Uma lembrancinha que a Associação Comercial de Pernambuco encomendou ao pintor oficial da família imperial, Carl Ernest. E aqui, Almirante Barroso, conhecido como Barão do Amazonas ou Almirante Barroso. Eu acho que ele é mais famoso como Almirante Barroso. Em agosto do ano passado, recebemos aqui um professor da Universidade George Washington, que ele parou aqui exatamente para estudar essa escultura, dizendo que ela está também no Capitólio em Washington. O que é muito interessante, que uma coisa aqui feita tem uma representação similar lá em Washington. E ele falava, em rápidos detalhes, do que isso representa, que era a evolução do homem conforme a Kabbalah, faz parte da árvore da vida. A Kabbalah é uma crença
então judaica, antes mesmo do Antigo Testamento. Então ele fala das camadas mais baixas do ser humano, da evolução do ser humano, até o momento em que ele se torna uma sociedade nesse feixe de juntos, onde um é fraco e todos unidos são fortes, a serem então iluminados pela tocha da justiça e assim retornem ao conhecimento supremo, representado pelo caduceu de Hermes. O caduceu de Hermes representa o conhecimento. Mas por que o caduceu de Hermes representa o conhecimento? As sociedades antigas, desde os tempos de Hermes Trismegistus, acreditam que a função do ser humano é recolher conhecimento enquanto vida, para assim poder retornar para o mundo, para o Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, para Deus. Então a função é nos tornarmos pessoas melhores, para que conhecimento nos retornemos e nos juntemos então ao Criador. Por isso, o conhecimento já é apresentado lá em cima como a finalização da evolução humana. Industrial, fiação via férrea e a eletricidade. Aqui está, olha o nível de detalhes, até o condutor. Conseguimos ver tudo com clareza, é como ver um quadro. Temos esses dois vitrais que fazem referência ao Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, quando o palácio foi construído. Então ali temos o bairro Botafogo e aqui o Pão de Açúcar. E agora, do lado de cá, o único vitral dos 20 que fica aceso o dia inteiro, ele não oscila nem quando está nublado, o da eletricidade. E esse prédio foi o primeiro prédio da cidade a ser construído já com energia elétrica. E à noite, quando acendemos a luz elétrica, o vitral da eletricidade é o único que ganha vida novamente. Os outros continuam apagados. E Formete Gastão só tinha 18 anos quando fez os vitrais do palácio. Esses 20 vitrais custaram uma bagatela de 10 contos de réis à Associação Comercial de Pernambuco. O arquivo da Associação Comercial de Pernambuco. Aqui há exemplares com mais de 200 anos. Todas as anotações do porto, por exemplo, que a associação fazia, cada embarcação que chegava, anotação, quem era o comandante, quem era a tripulação, o que estava trazendo, quando chegou, quando vai partir, qual o peso, tudo era anotado. Então aqui também tem outros documentos, alguns de fácil acesso, em outras pesquisas em outros locais, mas há exemplares que só tem aqui, que são documentos exclusivos da Associação Comercial de Pernambuco, como instituição privada, então mantém no seu acervo até hoje. Olá pessoal, estamos iniciando as nossas visitas nos palácios e palacetes do Recife. Estamos aqui no prédio onde funcionou a Associação Comercial de Pernambuco, que fica localizado no Recife Antigo. Prazer nosso receber vocês. É um prazer da Associação Comercial de Pernambuco contar a nossa história, né? O prédio está aberto à visitação ao público em geral de quinta a domingo e teremos o prazer de receber todos aqui para contar a nossa história. Repetindo as palavras de Alexandre, a satisfação é nossa poder contar com vocês que tem esse canal na Rota dos Antigos Casarões, que tem esse propósito de divulgar e de estar sempre fomentando esse tipo de conhecimento. Nos conhecemos nesse contexto e poder participar disso para mim é uma honra.